Uma das primeiras instituições apresentadas aos profissionais assim que termina a graduação são as entidades de classe. E eu nem preciso desfiar o rosário de coisas boas associadas à participação dos profissionais nessas entidades. A questão é que, se você for um profissional ativo, dinâmico, interessado, participativo, cedo ou tarde você vai acabar na diretoria da sua entidade de classe. Talvez até na presidência, que é a maior honra e distinção possível. Então esse vídeo é para você. Você sabia que entidades de classe atuam em um mercado que fornecem produtos, que elas têm clientes, fornecedores, concorrentes? Raramente um dirigente de entidade de classe se dá conta de que a instituição tem concorrentes. Se você também nunca se deu conta disso, fica aí. Se você ainda não conhece o trabalho da 893, visite o nosso site. O link está aqui na descrição do vídeo e aqui no QR Code. Conheça também o meu site, eniopadilha.com.br, para conhecer nossos livros, as nossas palestras e os nossos cursos. Tem muita coisa lá, muito conteúdo de qualidade destinado a engenheiros e arquitetos empreendedores. Todo dia tem coisa nova, não deixe de nos visitar. Então, uma entidade de classe tem objetivos e pessoas que demandam por esses objetivos. A realização dessas atividades são os produtos das entidades. Produto, por definição, é o resultado de uma atividade produtiva. Não é necessariamente uma coisa que se coloca à venda no mercado. Todas as instituições têm seus produtos, mesmo aquelas que não têm fins lucrativos. As entidades de classe, para alcançar os seus objetivos, dispõem de uma linha de produtos, que são basicamente intervenções, publicações e eventos. Intervenções se dão através da participação da entidade de classe em projetos do poder público ou de outras organizações. Quando a entidade indica um dos seus associados para fazer parte de uma comissão criada pela prefeitura, por exemplo, ela está fazendo uma intervenção. E os resultados dessas intervenções devem ser medidos e publicados. Publicações são importantes e necessárias para que a entidade de classe tenha uma voz na sua comunidade, seja através de um website, de um blog, contas em redes sociais e até mesmo anuários, livros ou coleções. E o projeto de publicações da entidade de classe deve dar conta dos objetivos estratégicos da instituição. Eventos são, sem dúvidas, os principais produtos de uma entidade de classe, pois são os que apresentam a melhor relação custo-benefício e que se aplicam a múltiplas possibilidades. Palestras, cursos, seminários, fóruns, congressos, jantares, festas, jogos e campanhas são algumas das modalidades de eventos que podem fazer o sucesso de uma boa entidade de classe. Nós ainda vamos fazer um vídeo aqui especialmente para falar sobre alguns dos principais tipos de eventos que uma entidade de classe pode organizar e promover para atender às demandas dos seus clientes. Podemos definir como clientes as pessoas ou empresas para as quais são destinados os produtos de uma organização. Uma entidade de classe tem como clientes a sociedade na qual ela está inserida e os profissionais associados. É preciso, portanto, que os produtos da entidade de classe consigam atender às necessidades, desejos e anseios desses dois importantes grupos. Clientes são os stakeholders mais importantes de qualquer organização. Se uma organização não tiver uma relação produtiva com os seus clientes,
não haverá possibilidade de atender às demandas de outros stakeholders. É simples assim. Portanto, é importante que a entidade de classe tenha um registro e controle permanente das demandas desses grupos de clientes. E essas demandas devem ser relacionadas por ordem de prioridade, para estabelecer uma escala de valores a ser adotada como parâmetro de todas as decisões da diretoria. Mas atenção, esse registro e controle não deve ser intuitivo, deve ser formal, pesquisado e registrado. Não apenas baseado na percepção desse ou daquele dirigente. É sempre bom lembrar que o cliente nem sempre tem razão. Nem sempre suas demandas são razoáveis, mas é sempre importante que a organização saiba o que ele quer. E quem são os fornecedores de uma entidade de classe? Fornecedores são stakeholders importantes das organizações prestadoras de serviços, sejam elas com ou sem fins lucrativos. Uma entidade de classe possui uma gama de fornecedores que vai desde o serviço de limpeza, segurança, internet, telefone, energia elétrica, água e outros serviços públicos. Além disso, existem os valiosíssimos e estratégicos fornecedores de bens e serviços para a realização dos eventos e das publicações, que são, como eu já disse antes, os principais produtos da entidade. Portanto, a política de relacionamento da entidade de classe com os seus fornecedores deve estar inserida na estratégia geral da organização. A mesma regra que eu costumo recomendar aos engenheiros e arquitetos na gestão dos seus escritórios vale para a entidade de classe quando o assunto é relacionamento com os fornecedores. Eles, os fornecedores, devem ser tratados tão bem quanto devemos tratar os nossos clientes. Na prestação de serviços, os fornecedores são estratégicos para o crescimento e para o fortalecimento da empresa no mercado ou da organização na sua comunidade. E no caso das entidades de classe, os fornecedores de serviços são parte da comunidade. Eles são, em última análise, pessoas que terão uma imagem da instituição e, em decorrência, dos profissionais que a compõem. Essa imagem estará diretamente ligada à forma como forem tratados em suas negociações. Finalmente, os concorrentes. A ideia de que uma entidade de classe tem concorrentes raramente ocorre a um profissional que se torna dirigente delas. Isso porque, como se trata de uma entidade sem fins lucrativos, parece não haver sentido falar em concorrência. Mas não é bem assim. O sucesso de uma entidade de classe se mede, entre outras coisas, pela quantidade de profissionais associados, ativos e participantes das suas ações e eventos. Logo, é razoável dizer que uma entidade de classe desenvolve ações para conquistar a atenção, o interesse e a disposição dos profissionais da sua área de abrangência. Acontece que a atenção, interesse e a disposição desses profissionais também estão na mira de outras organizações, como os clubes sociais da região, as ONGs, os sindicatos e até mesmo outras entidades de classe. E é importante entender que um profissional que esteja se dedicando a uma dessas instituições dificilmente terá tempo ou energia para se dedicar às outras. Uma entidade de classe, portanto, precisa desenvolver diferenciais competitivos no que diz respeito à conquista do interesse e da dedicação dos seus associados. Precisa se tornar uma referência positiva para os profissionais e para as suas famílias. Deve ser uma fonte de prazer e de orgulho para cada um deles, pois só assim afastará a sombra dos concorrentes que estão batendo na porta deles diariamente. Uma entidade de classe, portanto, tem sim concorrentes e precisa desenvolver estratégias inteligentes para não ser superada por eles e acabar se tornando obsoleta. Lembre-se, minha querida amiga, meu querido amigo dirigente de uma entidade de classe,
Nenhum profissional é obrigado a se associar ou a participar ativamente de uma entidade de classe. Ele precisa ser convencido a entrar e estimulado a continuar dentro. Se você gostou desse vídeo, faça com que este conteúdo chegue aos seus amigos, especialmente aqueles que participam das diretorias de entidades de classe. Recomende para eles o canal 893 aqui no YouTube. E nós manteremos os esforços para continuar produzindo conteúdo de qualidade para arquitetos e engenheiros empreendedores. Até semana que vem.